Enfim, chegou o grande dia. Fiz um teste de gravidez, mas de forma inesperada. Eu jamais imaginei o resultado que esse teste daria, por conta do diagnóstico que eu recebi, né? A médica até falou de FIV para mim, coisa que eu nunca pensei em conversar sobre isso, nunca pensei que eu teria uma conversa sobre isso. Os resultados dos meus exames deram que eu tinha baixa reserva ovariana, que eu tinha uma das minhas trompas obstruída, mais o diagnóstico de uma doença autoimune que também prejudicaria a gravidez de forma natural, uma doença autoimune que ataca a minha tireoide. E uma tireoide desregulada também atrapalha a engravidar e muitas vezes pode ocorrer aborto se a tireoide não estiver funcionando corretamente. E por mais que eu estivesse tentando engravidar, já havia quase 2 anos, eu jamais imaginei que o teste daria positivo. Eu tinha uma convicção dentro de mim que Deus daria um filho para nós de forma natural. Porém, eu acreditava que Deus daria esse filho mais para frente. Mas os planos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Então nós planejamos uma coisa, nós imaginamos uma coisa, mas Deus já tem tudo desenhado, Deus já tem tudo escrito. Antes mesmo de nos formar no ventre de nossa mãe, Deus já havia escrito todos os nossos dias, como diz lá em Salmo 139. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como eu descobri minha gravidez, como que foi minha reação, como que eu me comportei e o quanto minha vida tem mudado a partir daquele dia, a partir daquele positivo. Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vou deixar linkado aqui pra vocês, tá assistindo. Eu disse que por mais que eu estivesse na espera, né, de um filho, estivesse ali esperando no Senhor por um filho, eu estava vivendo a minha vida. Literalmente, eu descansei no Senhor. Mas esse descansar no Senhor não quer dizer que eu tive os momentos de incredulidade, né? Que eu tive os momentos de medo, principalmente de finalzinho de 2025 para início de 2026, eu comecei a ficar um pouco preocupada, porque, né, não estava acontecendo nada, e aí teve o diagnóstico da médica, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu comecei a ficar preocupada porque eu já ia completar 35 anos. E a gente sabe que a mulher, conforme a idade vai passando, pode sim ter, né, mais complicações, mais dificuldades para engravidar. Mas para Deus nada é impossível, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que Deus faz estéril mãe de filhos, que Deus deu filho para Sara com 100 anos de idade, então assim, para Deus não existe nada impossível. Mas nós como seres humanos, falhos, errantes, né, incrédulos, a gente passa por esses momentos de incredulidade, esses momentos de medo, esses momentos de ansiedade, e eu comecei a ficar assim, nesse final de ano para início de ano. Mas mesmo assim, continuei vivendo a minha vida. Para vocês terem uma ideia, o quanto que Deus foi maravilhoso na minha vida, o quanto que com a ajuda do Espírito Santo eu consegui descansar no Senhor em relação a essa espera de gerar um filho, que eu não fiquei fazendo testes de gravidez. Eu só fiz teste assim que eu tirei meu DIU, né? Eu contei no outro vídeo como que foi que eu tirei meu DIU, como que eu comecei a tentar engravidar. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui para vocês lá assistir. E assim que eu tirei o DIU, a minha menstruação ficou muito desregulada em questão de quantidade. Ela sempre desceu na data certinha, nunca atrasou, ela sempre desceu na data certa. Porém, o fluxo da minha menstruação, ele diminuiu muito. Inclusive, eu tirei o DIU e na primeira menstruação que desceu após eu ter tirado o DIU, a minha menstruação desceu só uma sujeirinha um dia somente. Pensei comigo, eu tô grávida, né? E eu imaginava, até que foi a intenção de eu colocar o DIU, eu não queria mais tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional, além de muitos problemas que causa na mulher, e também ele poderia atrasar, demorar mais tempo ainda de eu engravidar. Então, na minha cabeça, eu falei, vou colocar o DIU, porque assim que eu tirar o DIU, logo eu vou engravidar. Então, eu tava com isso na cabeça. Até que quando eu tirei o DIU, eu não contei pro meu esposo, porque eu queria fazer surpresa. Não contei pra ninguém, queria fazer surpresa pra família toda, né? E nada aconteceu. A menstruação tava descendo muito pouco, desceu quase nada, praticamente só uma sujeira. E aí eu decidi fazer o teste. Fiz o teste e nada. Aí acho que no outro mês também continuou descendo do mesmo jeito. Eu fiz outro teste e nada. Aí eu fiquei quieta, fiquei em paz, só que eu fiquei preocupada porque a quantidade que estava descendo da minha menstruação não estava certa. Aí eu fui na ginecologista que tirou meu DIU, eu relatei isso pra ela. Ela chegou de pedir um exame pra mim, da minha ovulação, se eu tava ovulando certinho.
E aí no exame constou que estava ovulando, que no período certinho, né, após a menstruação, ocorria a ovulação. Aí eu descansei, fiquei tranquila, mas eu comecei a pesquisar, a buscar conhecimento sobre o motivo, talvez, dessa menstruação tá assim, né? Vi algumas pessoas relatando que passou pela mesma coisa, que tirou o DIU e ficou também dessa mesma forma. E como eu já tinha esse diagnóstico também da doença autoimune, e aí eu pesquisei sobre essa doença autoimune, o quanto que meu corpo estava inflamado também. E em vez de eu ficar focada em querer logo esse positivo, em vez de eu querer logo de engravidar logo, o que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento, entender o meu corpo, entender dessa doença autoimune, entender, né, depois dos outros exames que eu fiz, que constou que minha reserva ovariana estava baixa, constou uma das trompas obstruída, e eu pesquisei o porquê que acontece da reserva ovariana. Um dos motivos é com a idade, que vai acontecendo de diminuir essa reserva ovariana. E outro motivo que causa essa baixa reserva ovariana é uma doença autoimune. Então eu falei, opa, né, então pode ser, tá relacionado aí a uma doença autoimune, essa inflamação do meu corpo. Aí eu busquei conhecimento, comprei um curso de uma médica endocrinologista, que foi o divisor de águas para mim, que da partir dali eu comecei a cuidar ainda mais do meu corpo. Eu já tinha um estilo de vida mais saudável desde 2016, porém eu consumia alimentos com glúten, com derivados, com leite derivados, porque eu não tinha ainda esse conhecimento da doença autoimune e por essa intolerância que eu tenho, que o meu intestino tem a esse tipo de alimento. Então, com base no conhecimento que eu busquei, eu comecei a tirar esses alimentos, comecei a sentir muita melhora no meu corpo, comecei a realmente me cuidar, não ficar com a minha mente focada naquilo que eu não tinha controle, naquilo que eu não poderia fazer, que era gerar ali o filho. Quem pode fazer é Deus. Então, Deus, ele tem a parte dele, e ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas nós temos um papel a desenvolver. E eu comecei a buscar esse autoconhecimento e aplicar na minha vida e descansar no Senhor em relação à gravidez. E nesse tempo, eu continuei me cuidando, né, foquei nos treinos, foquei na corrida. Eu gosto muito de correr também. Foquei na corrida, estava, né, bem animada. Esse ano mesmo, 2026, eu iria treinar para fazer minha primeira meia maratona. A gente planeja uma coisa, mas Deus planeja outra, né? Mas não quer dizer que esse sonho não vá sair do papel. Claro que depois que eu ganhar neném, tudo começar a organizar a rotina, eu posso sim, claro, voltar a treinar e melhorar minha performance para fazer uma meia maratona. Mas é tudo no tempo certo. Agora é o tempo de eu me cuidar, agora é o tempo de eu cuidar desse ser humano, dessa criança que está sendo gerada. Então, no momento desse positivo, eu estava vivendo a vida. Por mais que eu tive os momentos de, nossa, meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai? Quando aconteceu, por mais que a gente estava, como eu disse, por mais que a gente planeje, por mais que a gente espera, aquilo ali, gente, é assim, surreal. É surreal, real. Você não acredita, a ficha não cai. Gente, até agora, hoje eu gravando o vídeo aqui pra vocês, eu tô com 17 semanas, até agora, a ficha não caiu. Até agora, assim, tem dia que eu falo, porque a barriga ainda não cresceu muito, né? Tô em 17 semanas, a barriga começa a crescer mesmo, acho que a partir do 5º mês, alguma coisa assim. Comenta aqui pra mim, gente. Você que já é mamãe, que já passou pela gravidez, a partir de que momento que a barriga começa a crescer? Às vezes eu até... Meu Deus, aí eu lembro, nossa, eu tô grávida, meu Deus, tem um bebê aqui na minha barriga, né? Eu começo a conversar, começo a orar, começo a declarar na vida do bebê, na minha gestação, que seja uma gestação saudável, sabe? E como que foi o dia que eu descobri? Antes de eu descobrir, né? Primeiro, vamos voltar lá um pouquinho, antes de eu descobrir, eu já estava prestes a menstruar, no período para menstruar, normal, e sentindo sintomas normais de quando a menstruação desce. Um dos sintomas que eu sempre sentia quase todo mês quando a menstruação descia era os seios muito inchados. Era os seios doloridos, barriga inchada. Então eu tava com esses sintomas. E até então,
tudo tranquilo. Falei, né, nem imaginei. Só que quando chegou, eu controlo a minha menstruação pelo aplicativo. E no aplicativo começou lá a constar, né? 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, 3 dias de atraso. Até os 3 dias de atraso, eu falei, tá tranquilo, por quê? Como é um aplicativo que quando a minha menstruação desce, eu vou lá e coloco no aplicativo o dia que a menstruação desceu. E a partir daquele dia que faz a contagem, né? Só que às vezes a menstruação descia, eu esquecia de colocar no dia que ela descia. E aí esquecia qual era o dia que ela desceu e aí acabava colocando 2, 3 dias depois que ela desceu. E aí sempre acontecia de alguns meses dar esse erro de 2, 3 dias. E aí constava lá atrasado. Então já tinha acontecido isso, de estar 2, 3 dias atrasada, mas por conta que eu errei o dia de colocar que a menstruação desceu e constou isso atrasado. Então 3 dias eu fiquei tranquila, falei, não é nada não. Só que os sintomas, por mais que eram sintomas iguais de quando a menstruação ia descer, eram sintomas, tipo, parece que era mais forte. Meus seios estavam muito mais doloridos, tipo, meio que fora do normal. E muito grande os meus seios estavam. E aí eu tava correndo, eu tava sentindo muito cansaço, as minhas pernas muito pesadas. E quando eu tava pra menstruar, normal, eu também sentia cansaço, né, normal. Só que agora parece que, tipo, tinha triplicado esses sintomas. Tava, assim, muito mais, assim, intoleráveis, assim, tava difícil. E aí eu fui correr no domingo, antes de eu descobrir eu descobri a gravidez numa sexta-feira, 13 de março. E no domingo eu fui correr, acho que foi no domingo de manhã, eu fui correr com uma amiga minha. E aí eu falei, amiga do céu, eu não tô muito assim, com pique pra correr, vou fazer trotinho. E muito cansada. Eu falei, amiga do céu, eu tô muito cansada. E aí eu não sei se foi eu que comentei com ela ou se ela que comentou comigo. Será que... Eu não sei se eu falei pra ela assim, nossa, vai que eu tô grávida, né? Ainda falei brincando. E aí eu não sei se foi ela que falou pra mim também. Eu não lembro, gente. Olha, um dos sintomas aí do primeiro trimestre também da grávida é a memória. Meu Deus do céu, minha memória é uma bênção. Mas a gente comentou isso. Eu falei, não, vai ser nada, não vai ser não, né? E aí foi passando. E na quinta-feira, que eu fiz o teste na sexta, na quinta-feira eu tive uma corrida à noite, uma corrida de rua. E aí nós fomos nessa corrida. E eu continuava muito cansada, muito cansada. E aí fui, corri, tentei dar o meu melhor, ainda fiz um pace bom ainda. E aí a amiga minha perguntou, você fez o teste? Eu falei, ainda não. E nisso já tinha dado 4 dias. Eu falei pra ela, amanhã vai dar 5 dias de atraso, vou fazer amanhã. Aí assim eu fiz. No outro dia, na sexta-feira de manhã, eu fui, comprei o teste na farmácia e fui pra academia. Eu fiz o teste na academia. Porque a minha sogra estava em casa e pra eu não demonstrar, né, pra eu não contar assim de imediato, eu resolvi fazer o teste no banheiro da academia. Depois eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês da minha reação. Eu fiz esse teste na academia e, gente, vocês vão ver no vídeo, quando eu fiz aquele testezinho bem simples. Quando eu coloquei o teste ali, foi muito rápido, já ficou as 2 tirinhas rosa. Foi muito rápido. Falei, meu Deus do céu. Eu nem consegui treinar mais, na mesma hora eu já fui fazer o de sangue. Pra ter certeza, né? Cheguei lá, era 9 e pouco da manhã, fiz o teste e o resultado ia sair meio-dia, alguma coisa, né? E nisso eu já tinha contado pra essa amiga minha que a gente correu juntas e foi a única que eu tinha comentado. Já tinha mandado pra ela por WhatsApp porque eu precisava compartilhar isso com alguém. Gente, era surreal. Mandei foto pra ela do teste, aí ela já ficou toda emocionada também junto comigo ali no WhatsApp. E eu falei, amiga, eu vou esperar agora o de sangue, né? E aí quando foi meio-dia, alguma coisa... Tava lá, o de sangue lá. Nem lembro a numeração que tava, mas tava lá, positivíssimo. Positivíssimo. E eu, assim, a ficha não caía, gente. Era assim, a ficha não cai. Você que já fez teste aí também, da sua primeira gravidez, como que foi a sua reação? Comenta aqui também, compartilha comigo, porque, gente, a ficha não cai. Enquanto eu tava dentro do carro indo pra fazer o teste de farmácia, a ficha deu uma caída ali dentro do carro e eu comecei a chorar muito, muito, muito. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Meu Deus!
Eu vou agora fazer o exame de sangue, porque... pra ter certeza. Se for mesmo, gente, agora é 9 horas da manhã. Vou ter que aguentar até a noite pra contar pro meu marido ainda. Pra contar pras pessoas que eu amo. Vou ter que esperar. Eu adoro esperar pra contar. Ai, meu Deus. Meu Deus, não tô acreditando nisso. Já tem quase 2 anos que eu tava tentando, que eu tirei meu DIU. E achei que não ia acontecer tão cedo. Acho que, tipo, demorou um pouquinho, demorou, mas eu achei que ia demorar mais. Mas é tudo no tempo de Deus. Meu Deus, eu vou ser mãe. Como assim? Como assim eu vou ser mãe? Meu Deus! Agora a ficha tá caindo. Eu nem fiz exame de sangue ainda. Meu marido vai ser pai. Eu vou ser mãe. Meu Deus. Minha oração é que o Senhor me dê uma gestação saudável. Me dê, Senhor, filhos saudáveis. Senhor, me dê filhos cheios do Teu Espírito, Senhor. Me dê filhos cheios do Espírito Santo, Pai. Segundo a Tua vontade, Pai. Contudo, seja feita a Tua vontade, não a minha. A Tua vontade. E essa foi minha reação, viu, gente? A minha reação, assim, dentro do carro que começou a ficha cair. E eu só falava, né? Falava pra Deus: Senhor, eu vou ser mãe. Senhor, me dê filho, me dê um filho cheio do Espírito Santo e com saúde, né? É o que eu mais peço para Deus, é um filho cheio do Espírito Santo e um filho cheio de saúde, de vigor, saudável, sabe? É o que eu oro. Sempre a minha maior oração é o que eu declaro sobre a vida do bebê, né? Ainda não sei o sexo, tá, gente? Ainda não fiz, nós não optamos por fazer sexagens, vamos esperar a ultrassom e eu vou estar trazendo tudo isso para vocês também, viu? Já tô nas preparações pro chá revelação e quero compartilhar tudinho aqui com vocês, me acompanhem para vocês não perder nada dessa nova fase da minha vida, assim, que já mudou completamente minha vida, gente, desde a nossa vida, a vida da mulher, da mãe, muda desde quando você faz o teste. Desde o positivo a sua vida já começa a mudar. Porque assim, gente, passou as semanas, depois já comecei uma fase assim de enjoo, que eu vou contar pra vocês em outro vídeo, tá? Dos sintomas do primeiro trimestre, agora que eu tô melhorando, que eu já tô no 4º mês, né? Mas a reação... a descoberta é algo surreal, é algo assim incrível, é algo assim divino. É divino, é divino. E quando eu fiz a primeira ultrassom, meu Deus do céu, ouvir o coração do bebê, acho que é uma das partes mais emocionantes para mim. Meu Deus do céu. Qual que é a parte mais emocionante para você durante sua gestação? Foi ouvir o coração, foi sentir ele mexendo, isso que eu ainda não senti, isso que ainda o meu ainda não tá mexendo, né? Imagine quando começar a mexer, ai meu Deus do céu. Eu falo, gente, agora que eu tô começando a curtir a gravidez, viu? Por conta dos enjoos. Nossa, meu Deus, eu passei muito mal. Logo, logo eu vou compartilhar isso com vocês também. Eu tenho aqui roteiro pra estar falando com vocês, pra mim não esquecer de nada, porque a memória aqui tá uma bênção, viu? E assim que eu descobri a gravidez do positivo, Deus me lembrou dele ter usado uma profeta dele pra falar que esse ano eu ficaria grávida. Eu contei isso no vídeo anterior e vou estar trazendo esse aqui novamente, né? Que a cunhada da tia do meu esposo, Deus falou com ela em sonho para ela falar para mim que ela ouvia uma voz dizendo para ela, diz para ela que não se preocupar, que esse ano 2026 ela vai ficar grávida. Isso ela falou para mim dia 25 de dezembro de 2025. E ela falou que a voz dizia que em 2026 eu iria ficar grávida. Aí eu falei, amém, eu recebo, né? Se for de Deus, eu recebo em nome de Jesus. E esqueci, né? Passou-se o tempo, é quando eu descobri a gravidez. Falei, meu Deus, eu só sabia dizer, Deus é fiel. Deus é fiel, Ele cumpre suas promessas. E eu quero dizer para você, mulher que tá aqui,
tá me assistindo até o final. Talvez você esteja passando por um momento de espera, assim como eu passei, né? Eu falo que eu ainda esperei pouco tempo, porque eu convivo com algumas pessoas, algumas mulheres que estão há muito mais tempo nessa espera, né? Talvez você seja uma dessa, talvez você esteja começando agora a tentar engravidar. E eu só digo para você, descansa no Senhor. Faça a sua parte, viva a sua vida, faça o que está ao seu alcance, que Deus vai cumprir a parte dele. E se você recebeu algum diagnóstico improvável, porque a medicina diz uma coisa, mas Deus diz outra, Deus é o dom da medicina. Então você tem que confiar no que Deus está falando, no que a palavra de Deus diz, que Ele é fiel, que Ele cumpre suas promessas, que Ele faz estéril mãe de filhos. Então, confia no que o Senhor está dizendo. A medicina diz uma coisa, mas Deus diz outra. Então entrega na mão do Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, que o melhor Ele fará. Como eu disse lá no início do vídeo, os caminhos do Senhor são muito mais altos, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. E assim, Deus é maravilhoso. Descanse, espere nele, faça a sua parte, viva a sua vida. Faça o que está ao teu alcance, se cuide, se ame, se alimente bem, cuide do seu corpo que é templo do Espírito Santo. Foque agora em cuidar do seu corpo para gerar uma vida saudável, para você ter uma gestação saudável. Isso é o que eu digo para você com base na minha experiência, com base no que eu passei. E essa foi um pouquinho da minha jornada até aqui. Ainda tem muito mais que eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser continuar acompanhando tudo que Deus está fazendo na minha vida, né? Acompanhar mais detalhes dessa jornada, dessa nova história, dessa nova fase da minha vida. Me acompanha aqui, já se inscreve no canal, que em breve vou estar trazendo mais toda semana vídeos novos aqui para você. Que eu tô assim, ó, na expectativa para contar titim por titim por aqui para vocês, porque Deus é maravilhoso e Deus tem que ser glorificado em tudo, em tudo. Eu vivo uma vida para a glória de Deus, né? Então o nome dele vai ser glorificado em tudo. Então já se inscreve no canal, me acompanha aqui para os próximos vídeos. Amém? Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo.